Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala é o professor Leandro Martins, da Pedro Valfrito Teixeira Vieira. E hoje vamos dar início a uma nova metodologia de trabalho, né, com aulas explicativas a partir de vídeos, com o intuito de aprimorar o aprendizado dos alunos, no caso de vocês, bem como também aumentar a aproximação entre professor-aluno e o aprendizado, propriamente falando, não ficar apenas no copiar no caderno, tá certo? Nosso assunto de hoje, dando continuidade ao assunto de esporte adaptado, nós temos o tema tipos de deficiência. Interessante que vocês, ao longo da aula, possam anotar algo que vai ser falado além do que tem no slide, que vai estar também anexado ao material da aula, tá certo? Para que posteriormente vocês possam tirar dúvidas ou mesmo utilizar em provas, que pode ser cobrado, tá certo? Vamos lá. Como conceito, de acordo com o decreto número 3.298, de 20 de dezembro de 1999, é considerado pessoa com deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias, ou seja, temos várias categorias que se enquadram dentro das deficiências, tá ok? Vamos lá. Como podemos ver, a primeira deficiência é a deficiência física, que tem como conceito alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a seguinte forma. Ou seja, quando se fala de deficiência física, está relacionada à alteração total, ou em parte, parcial, dos segmentos do corpo. Os segmentos do corpo humano são o quê? Cabeça, tronco e membros. Faço esse entendimento em dividir, em seccionar esse meu corpo. Tenho membros superiores, membros inferiores. Tá ok? E para se caracterizar deficiência física, tem que ter essa relaçãozinha aqui, ó, comprometimento da função física. Caso não aconteça esse comprometimento, não é considerado deficiência física. Mais na frente vocês vão entender o porquê. Em outros conceitos que a gente vai procurar entender um pouco mais. Nós temos paraplegia, paraparesia. Vamos primeiro tentar entender a parte dos sufixos, O sufixo plegia, sufixo paresia, O radical aqui é o mesmo, só vai mudar o sufixo. Sempre em que eu falar de plegia, eu falo total ou todas. Sempre que se falar de presia, perda parcial. Ou seja, eu sempre tenho que associar plegia a total ou todas. Heresia a parcial. Eu tenho paraplegia, perda total das funções motoras. No caso, a pessoa não vai ter movimentação nenhuma, aquele tipo que movimenta só os olhos. Paraparesia, perda parcial das funções motoras dos membros inferiores. Aqui já se caracteriza como algo diferenciado, porque apenas dos membros inferiores. Monoplegia, perda total das funções motoras de um só membro, ou seja, ou inferior ou superior. Monoparesia, perda parcial das funções motoras de um só membro, no caso podendo ser inferior ou superior também. Lembrando que sufixo plegia, total, heresia, parcial. Não esqueçam disso. Tetraplegia, perda total das funções motoras dos membros superiores e inferiores. Tetraparesia, perda parcial das funções motoras dos membros superiores e inferiores. Triplegia, perda total das funções motoras em 3 membros, podem ser 2 braços e uma perna, ou 2 pernas e
em um braço, né? Triparesia, perda parcial das funções motoras em 3 membros. Hemiplegia, né? Que vai estar relacionada aqui aos hemisférios do corpo direito e esquerdo, né? Pode ser, que é muito comum em casos de AVC, derrames, né? Ser afetado. Não é comum uma pessoa nascer com essa deficiência, mas decorrente de alguma patologia, algum mal súbito que possa acontecer com a pessoa, ela pode desenvolver, né? Ser acometida por essa hemiplegia ou hemiparesia. Eu tenho uma observação aqui em relação à deficiência física, né? Exceto as deformidades estéticas, ou seja, né, aquilo que eu vejo visual, e as que não produzem dificuldades para o desempenho de funções. Uma pessoa tem um nariz torto, tem a boca torta, tem um dedo torto. Essas falhas estéticas não se caracterizam como deficiência física. Como é o casozinho, né? Até a gente pode citar, fulano de tal tem as pernas de alicate, né? Que é o chamado genovago. Genovago, as perninhas abertas, né? Na região do joelho. Ou então ele tem as perninhas juntas, né? Que é o genovago. Essa característica, né, não condiz com deficiência física, e sim com uma variação anatômica, né, que a gente vai ver agora posteriormente, tá certo? Por isso que a gente tem que entender o seguinte: a estética ela vai influenciar se é deficiência ou não. Se a pessoa tiver as pernas tortas, né, ela conseguir andar, flexionar o joelho, fazer os movimentos normais da função, continua preservada, ela não tem nenhum tipo de deficiência. Já se essa abertura das pernas, né, no caso, essa região for prejudicada a função, aí sim é considerada deficiência. Por isso que é interessante a gente se atentar a essa parte estética. A estética está comprometida, mas a função é ok, é correta, acontece tudo 100% do jeito que é para acontecer na pessoa normal, não é deficiência. A estética alterada, mas a função também está alterada, ou seja, é deficiência. Tá certo? Vamos lá. Nós temos os fatores gerais de variação. E esses fatores, né, determinam a diferença entre as pessoas, né? Pode ser uma pessoa alta, alto, baixo, mais gordo, mais magro, né? A postura física, né? As veias superficiais, tudo isso está incluso dentro dos fatores gerais de variação. Vamos lá. O primeiro fator é chamado variação anatômica, né? São diferenças morfológicas, como vocês sabem. Quando se fala de morfologia, eu falo de estrutura, ou seja, diferenças na estrutura entre os elementos que compõem o grupo. Que grupo nós estamos falando? Um grupo de seres humanos, né? 2 braços, 2 pernas, uma cabeça, um tronco, um coração. Esse é o básico, a estrutura anatômica padrão, normal de uma pessoa, né? Elas se apresentam internamente, como eu falei, pode ser um órgão externo, como também externamente, como é o caso lá do genovago e genovaro, o joelhozinho aberto, vago, e o joelhinho encostado no outro, genovaro. No caso, sem prejuízo funcional para o indivíduo. Um exemplo de variação anatômica a gente pode, né, estar citando aqui é o somatótipo, né? Que foi uma técnica desenvolvida, né, e criada por Shelton em 1954, onde a estrutura física de um indivíduo é classificada em condições diferentes, ou seja, que é só um exemplo de variação, né? No caso, o ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo, né? Que dá a diferença física que nós temos um do outro, já a partir de algo que foi classificado lá em 1954, né? Que corresponde também a essa gama de variações anatômicas. Para quem estuda a enfermagem, trabalha muito, né, com relação à anatomia, a encontrar veias, sabe que cada indivíduo tem, né, as suas veias superficiais mais escondidas, né, ou mais expostas. Isso é um exemplo de variação anatômica, tá certo? Vamos lá. Ainda continuando com variação anatômica, né, ou melhor, com fatores gerais de variação, nós temos a normalidade, né, que podemos dizer que é o padrão do corpo do indivíduo, que ocorre na maioria dos casos e é esteticamente mais frequente.
né? Ou seja, que é o padrão de corpo normal que a gente entende. Temos anomalia, que são variações morfológicas, ou seja, sempre morfologia está relacionado que a estrutura, que acarretam prejuízo funcional, ou seja, um pezinho, um exemplo aqui. Eu tenho o pé torto, né, por algum motivo, ou por conta de algum acidente, né, enquanto criança ou já adulto, eu fui acometido por esse acidente e eu fiquei com essa falha no meu pé, ou então de nascença, tá certo? Essa alteraçãozinha eu vou chamar o que de anomalia, tá certo? É algo que é anormal. Normalmente vai se aplicar mesmo a nascença, né? Porque depois que você é acometido após algum acidente e tal, vai ser considerado já como deficiência mesmo. Ninguém vai nem utilizar esse termo anomalia, não. No caso, a anomalia vai te dar mais para quem já nasce. Mas, com relação aos termos gerais de variação, essa anomalia está relacionada à estrutura. Se a estrutura dele lá está comprometida, o pé, no caso do exemplo aqui, o pé é torto, e a pessoa tem dificuldade de andar, de correr, é deficiência física, tá certo? E é considerado anomalia. E para finalizar, né, o assunto de fatores gerais de variação, né, que diferencia um ser humano do outro, temos a monstruosidade, né, que é uma anomalia, né, ou seja, uma falha na estrutura muito acentuada que é incompatível com a vida, que pode se caracterizar por alguém que nasce sem a caixa torácica, sem um coração, sem um cérebro, né, que são, em sua maioria, incompatíveis com a vida, ou seja, quando nasce, já nasce sem vida, né? Enquanto está ligado com a mãe, ainda consegue sobreviver. Após esse momento, é totalmente inviável a sobrevivência. Vamos lá. Próxima deficiência, deficiência auditiva, né? Que nossa escola já tem, né? Uma aluna que tem a deficiência auditiva. No caso, a deficiência auditiva é a perda parcial ou total das possibilidades auditivas sonoras, variando de graus e níveis da seguinte forma, né? De 25 a 40 decibéis, né? A surdez leve, de 41 a 55 decibéis, surdez moderada, de 56 a 70 decibéis, surdez acentuada, de 71 a 90 decibéis, surdez severa. Acima de 91 decibéis, a surdez profunda, né, ou anacúsia, né, a pessoa não escuta nada, de jeito nenhum, mas totalmente, né, como se fosse perdido num local sem nenhum tipo de barulho. Então, falando de deficiência auditiva, né, aí relacionado ao esporte, a deficiência auditiva ela se caracteriza como algo que não vai afetar na parte física, né? A pessoa mais deficiência auditiva, é claro que não vai afetar na parte física. Sim, porque ela vai se igualar em todas as condições com uma pessoa normal, porque ela não vai ter limitação física, não vai ter limitação visual, tá certo? Aí, por esse motivo, é até difícil encontrar esportes específicos, né? Falando de esporte adaptado, que esteja relacionada à deficiência auditiva. Por isso que todo esporte ele pode ser praticado pelo deficiente auditivo. Tá certo? Vamos entender, né, e deixar bem claro isso. Vamos lá. Deficiência visual. A deficiência visual é a perda ou redução de capacidade visual em ambos os olhos em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. Existem também pessoas com visão subnormal, cujos limites variam, né, com outros fatores, tais como fusão, visão cromática, adaptação ao claro e escuro, sensibilidade a contrastes. Tá certo? A deficiência visual é uma das poucas, né, deficiências que podem ser revertidas. Né? Ou seja, apesar de dizer aqui que não pode ser revertido, mas pode acontecer de alguém que faz um transplante, né, que não enxerga nada, né,
está no caráter de deficiência visual, ela faz um transplante e volta a enxergar. Tá certo? Acontece. Né? Não é algo que pode ser totalmente irreversível. 100% dos casos acontece isso? Não. Em alguns casos em que a pessoa tem uma córnea compatível, né? Ela vai lá e faz esse transplante. Tá certo? Bom, pessoal, e ainda relacionando, né, a deficiência visual aos esportes adaptados, né, a prática da atividade física, essa deficiência visual ela pode ser, né, incluída em vários esportes, né, como atletismo, natação, futebol de 5, né, que é chamado futebol de cego, né, entre outras atividades, né, que são completamente adaptáveis, né, ao deficiente visual, tá certo? Vamos lá. Deficiência intelectual. Funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestações antes dos 18 anos, limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas. Né? No caso, quando se fala habilidade adaptativa, me refiro àquilo que eu utilizo para me adaptar ao meio, né? Ou seja, ao local onde eu vivo, a escola, a minha família, né? Aquilo que faz com que eu me situe, né? Onde eu vivo, tá certo? Aí no caso, tais como comunicação, cuidado pessoal, a higiene, né? Habilidades sociais, conversar, saúde e segurança, noção de perigo. Tem pessoas, no caso aqui vocês devem ter conhecimento, que são considerados como deficientes intelectuais, que não têm medo, fazem coisas totalmente atípicas, né, que uma pessoa em sã consciência não faria. Habilidades acadêmicas, que é a capacidade de aprender, né, que são vai desde eu ter dificuldade de aprender matemática, né, uma descalculia, aí eu não conseguia entender nada que as pessoas falam, né? Lazer e trabalho, né? Tudo isso relacionado à deficiência intelectual. O deficiente intelectual, assim como no que diz respeito ao deficiente auditivo, ele pode praticar várias atividades, né? Mesmo elas sem serem chamadas atividades adaptadas. Mas existe o que? Em virtude de não haver o pensamento, né, que pode dizer assim, o senso de perigo, de segurança, né, contido neles, em virtude da deficiência, é necessário um cuidado específico. Né? Então, fazendo atividades que possam ocasionar perigo ou quedas. Né? Essa é a limitação. Né? Mas, fora isso, eles podem fazer todo e qualquer tipo de atividade. O diferencial, ainda mais, da deficiência intelectual é que não cansa. Eu, por experiência própria, já tive acesso algumas vezes a trabalhar com pessoas com deficiência intelectual e é muito complicado. A atividade acaba, né? A brincadeira dura por muito tempo e ainda estão com pique. Né? Algo fora do normal. Né? Para finalizar, as deficiências múltiplas, né? Associação de duas ou mais deficiências. No caso aqui, essas deficiências múltiplas, né? São ocasionadas muitas vezes por tentativa de aborto, né? Alguma situação negativa que acontece durante a gestação, que ocasiona a malformação do feto e, consequentemente, né, as malformações. Né? Existem cheios de exemplos aí espalhados pelo mundo relacionados a deficiências múltiplas, né? Pessoa deficiente intelectual, que não tem algum membro, né? Ou faltando um lado do corpo inteiro. Tudo isso tem relação, né, com a deficiência múltipla. Mas que não acontece por acaso, né? Tem que ter algum motivo específico, ou genético, né? Ou mesmo de formação, ou de o que acontece durante a gestação. Né? Para finalizar, vocês têm atividadezinha para fazer, tá certo? Respondam, registrem no caderno, né? Porque posteriormente eu irei verificar todas as atividades e gerar uma nota tanto da participação, né? No caso, atividades escritas, como também das práticas, tá certo? Um abraço e até mais, pessoal.